Deputados está discutindo o que pode significar uma verdadeira revolução no universo do trabalho. O projeto sobre a terceirização busca regulamentar esse tipo de trabalho. Entre as inovações apresentadas está a possibilidade de as empresas poderem terceirizar todas as áreas, inclusive o que se chama de área fim, ou seja, sua atividade principal. A proposta prevê que isso também seja possível no serviço público. O projeto também busca regulamentar a responsabilidade sobre os direitos trabalhistas dos trabalhadores. Se é da empresa que utiliza seu trabalho ou daquela que efetivamente os contrata. Ao lidar com temas tão sensíveis, a proposta do deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, tem provocado muita polêmica. Esse é o tema do Brasil em Debate de hoje, e nossos convidados são os deputados Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e Laércio Oliveira, do PR de Sergipe. Gostaria de começar pela deputada Flávia Moraes. Qual a sua opinião sobre esse projeto de regulamentação da terceirização? Olá para todos os telespectadores, né? E nós estamos discutindo, participando dos debates. Eu acredito que a terceirização ela é importante, a regulamentação ela tem que acontecer, porque a terceirização existe e é necessária, principalmente para as atividades meio. Nós sabemos da importância da terceirização hoje na execução de algumas atividades, e o que nós queremos é que esse projeto que ele possa ter aí condições de ordenar a terceirização de forma que garanta os direitos dos trabalhadores, né? Então, essa discussão ela tem sido acirrada e nós acreditamos que vai chegar no final com um acordo que será importante para o país. Nós não podemos deixar de reconhecer os avanços do desenvolvimento da produção do país, né? E isso exige, sim, uma certa especificidade para determinadas áreas. Então, daí a importância de poder estar regulamentando. Hoje existe a súmula 331, que eu acredito que hoje é o que tem sido usado, mas que ela pode ser melhorada, e alguns pontos polêmicos que existem, que são muito polêmicos, eu acredito que eles precisam ser colocados agora, diante dessa discussão, desse debate, e equacionados, no sentido de que esse projeto seja aprovado, né, contemplando, em primeiro lugar, o trabalhador, que não pode ter, na terceirização, uma forma de precarização da sua atividade. O trabalhador ele tem que ter garantidos todos os seus direitos, e da mesma forma que garanta a possibilidade da terceirização na otimização da realização das atividades, da produção, que com certeza ele é uma forma de otimizar a produção no nosso país. Deputado Laércio, qual a importância que o senhor acredita que exista na terceirização do ponto de vista econômico para as empresas? Bom, primeiro é um projeto de proteção ao trabalhador terceirizado. O que nós estamos tratando aqui é exatamente isso. Ele traz vários benefícios, várias vantagens para esse trabalhador terceirizado, traz vantagens para as empresas que farão a terceirização de serviços, as contratantes, como se chama. É uma relação que o projeto só vem para consolidar essa relação. A vantagem para as empresas que terceirizam os serviços é porque a empresa tem alguém especializado fazendo determinados serviços. A essência é exatamente essa. A terceirização não terceiriza pessoas, a terceirização terceiriza serviços, atividades. Esse é o conceito principal, que durante esses anos todos foi muito deturpado. A terceirização virou uma palavra muito ruim no meio das relações de trabalho do nosso país. Então, o que esse projeto busca exatamente é conceituar qual é a segurança jurídica que vai ser fornecida a quem presta o serviço, a quem contrata o serviço e às empresas prestadoras de serviço. O lado que sempre foi mais frágil, que sempre perdeu, foram os trabalhadores, que nunca tiveram uma lei que protegesse essa relação. O que a gente busca é tão somente isso. Quem faz a terceirização precisa fazer agora dentro de um conceito moderno, de um conceito diferente, de um conceito com segurança. O trabalhador, ao ser contratado como um terceirizado em empresa, ele vai ter os seus direitos respeitados no seu todo. E acho que isso é importante, essa é a grande vantagem do projeto de terceirização do trabalhador, de proteção a esse trabalhador que nós estamos
atuando e participando aqui dentro da Câmara. A deputada Flávia citou a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho costuma reconhecer que é possível a contratação de terceirizados na atividade meio. E a gente pensando em terceirização, o conceito de terceirização, né? Atividade meio seria aquela que não é a principal da empresa, né? Agora, o relatório, o parecer do deputado Arthur Maia, permite que as empresas terceirizem, inclusive, a sua atividade fim. Nós vivemos, não tão recentemente, mas nós vivenciamos um acidente com uma plataforma da Petrobras e uma das conclusões da perícia sobre o acidente é que os serviços de manutenção dessa plataforma eram contratados por empresas terceirizadas que não tinham todo o treinamento necessário para a manutenção dessa plataforma e que teria sido a causa desse acidente. Quer dizer, terceirizar todas as atividades de uma empresa, inclusive a atividade fim, não seria um risco para as empresas, que elas não perderiam eficiência, não seria uma forma de economizar, talvez, porque essa é uma das finalidades, mas de colocar em risco a própria atividade? Deputada Flávia. Esse é um dos pontos polêmicos, né, que estão sendo discutidos. Mas a gente tem que analisar que, por um lado, existe a necessidade da especificidade da atividade. É atividade fim, mas é uma atividade especializada, específica. E nesse ponto, teria que ser possível a terceirização. Mas, por outro lado, existe essa possibilidade facilitada de terceirizar e dela virar uma prática comum no sentido de precarizar. Mas uma empresa exploradora de petróleo, ela terceirizaria o trabalho de exploração de petróleo? E aí é que eu falo. Para poder fazer um acordo, ter um acordo e conseguir fechar esse ponto que é tão polêmico, seria talvez a possibilidade de definir, determinar algumas áreas que seriam possíveis de serem terceirizadas na atividade fim, desde que fossem áreas muito especializadas. A comprovação da especialização da atividade para a atividade principal, né? Então, de repente, essa seria uma forma de conseguir, na atividade fim, preservar a possibilidade da especialização dentro da terceirização e, ao mesmo tempo, evitar esse tipo de acontecimento que houve, como você falou, por ser uma atividade fim e não ter tido aí uma fiscalização adequada, não ter tido os direitos garantidos. Então, por isso, a necessidade da fiscalização, que seria a responsabilização também da contratante na fiscalização dessa empresa contratada para fazer um serviço específico, especializado e, ao mesmo tempo, a definição de algumas áreas que poderiam ser especializadas dentro da atividade principal. Talvez isso seria uma forma de equacionar esse ponto que é tão polêmico nesse projeto. Pois isso não poderia, deputado Laércio, comprometer a própria eficiência da empresa? Quer dizer, a empresa não acaba perdendo? Não, de forma alguma, a empresa acaba ganhando. A questão da plataforma que você falou, até hoje, de fato, concretamente, não se tem uma resposta sobre a questão. Porque é muito fácil você dizer, não, é porque nós terceirizamos serviço e a empresa não era qualificada. Para se prestar serviços, e quem presta serviço à Petrobras sabe que não é fácil você contratar determinados serviços à Petrobras. O conceito que se criou lá com a súmula 331 é um conceito totalmente ultrapassado e sem, na verdade, um objetivo claro. O que é o conceito de atividade fim para uma Nike da vida, por exemplo? A Nike, a única coisa que ela contrata dela é o pessoal de design. O restante, tudo é terceirizado. Na Petrobras, qual seria a atividade fim da Petrobras? Seria exploração de petróleo. A exploração de petróleo nasce nos estudos geológicos que a Petrobras faz, não na perfuração dos poços. A perfuração dos poços é uma atividade secundária da Petrobras. Seria a comercialização do resultado da matéria-prima do petróleo extraído. O que seria a atividade fim numa companhia como a Petrobras, usando o seu exemplo? Então, assim, o que a gente precisa ter consciência é que, quando fala assim, o projeto fala que pode terceirizar tudo, mas isso não quer dizer que o empresário, o dono de uma empresa,
de uma grande companhia multinacional, ou seja lá o que for, vá terceirizar tudo. Tem atividades que o empresário prefere ele mesmo controlar, porque a expertise quem tem daquela atividade fim é ele. O que ele quer ter a abertura suficiente e liberdade suficiente para ele terceirizar aquilo que não interessa a ele. E eu fujo um pouco até das atividades já consagradas, tipo assim, limpeza, vigilância, refeitório, logística, transporte. Isso não, isso é consagrado, todas as companhias terceirizam isso hoje. Mas eu quero entrar um pouco mais na empresa. A empresa quer terceirizar a área de vendas, quer terceirizar a área de produção, quer terceirizar a área de logística, por exemplo. Quer terceirizar o chão de fábrica, e daí o que é que tem? O que a gente precisa é ter relações, o que esse projeto propõe, na verdade, e você falou muito bem na abertura do programa, é uma revolução nas relações do trabalho, porque é um processo sem volta. De 2003 a 2010, a terceirização cresceu 36%. Se não fizermos nada hoje, e o projeto não avançar, nos próximos 5 anos, a terceirização no país vai crescer mais 30%. Isso tudo fica sem amparo? É justo isso? Essa diferenciação entre o trabalhador formal e o trabalhador terceirizado, que também é um trabalhador formal, é justo ele não ter uma lei, ele não ter as garantias dos seus direitos? Eu fico sem entender por que é que as centrais sindicais relutam tanto em aceitar a terceirização no nosso país. Mas talvez isso seja uma outra pergunta. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta hoje discutindo o projeto de lei que regulamenta o trabalho terceirizado no Brasil. Nossos convidados são os deputados Laércio Oliveira, do PR de Sergipe, e Flávia Moraes, do PDT de Goiás. E o deputado Laércio Oliveira estava nos falando aqui sobre a verdadeira guerra que virou aqui dentro do Congresso, a disputa sobre os direitos trabalhistas. As centrais sindicais rejeitam completamente o projeto de terceirização. A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho pediram a rejeição do projeto. 19 dos 26 ministros do Tribunal Superior do Trabalho também pedem a rejeição do projeto. Deputada Flávia Moraes, como é que estão os direitos dos trabalhadores? Todos falam, todos esses que rejeitam o projeto, acreditam que os direitos dos trabalhadores vão ser extremamente precarizados. Exatamente, eles rejeitam como está agora, né? Por isso é que eu falo que é preciso discutir mais, debater mais e chegar num consenso. Eu continuo defendendo a importância da regulamentação, mas eu acredito que o temor e a preocupação da ANAMATRA, das centrais sindicais, com certeza é a banalização da terceirização. É a terceirização acontecendo livre e à vontade, e para tudo e para todas as atividades, né? Então isso sim preocupa, que poderia ser sim uma forma de precarizar o trabalho. Agora, se existe uma lei que ordena isso e que coloca, define, determina critérios para que ela possa acontecer, eu acredito que essa é a forma mais harmônica no sentido de atender, fazer com que aconteça a terceirização, que ela tenha limites, regras, e ao mesmo tempo preservar com segurança os direitos dos trabalhadores. Eu acredito que as duas coisas são importantes. Em primeiro lugar, os direitos dos trabalhadores, mas nós não podemos também fechar os olhos para a importância da terceirização hoje no mundo do trabalho brasileiro, né? Então, nós precisamos ter a visão e entender que ela é importante também, desde que ela tenha, sim, limites, né? Então, a gente quer contestar um pouco essa questão dessa abertura total e restrita para a terceirização em todas as atividades. Eu acredito que tem que ter, sim, um limite, tem que ter aí as áreas de atuação que seriam permitidas, as atividades, tem que ter um limite nesse sentido para que a gente possa não estar terceirizando todas as atividades que a gente tem hoje. Deputado, os trabalhadores dizem que para eles a terceirização não é vantajosa. Para as empresas, qual a vantagem? E por que o senhor acha que para os trabalhadores vai ser uma proteção? Veja, os trabalhadores sonham com esse projeto. Eles não têm segurança hoje.
Os trabalhadores terceirizados não tem nada que regule, apenas essa súmula que a deputada Flávia falou. O projeto, que muitas vezes a gente ouve muitos comentários sobre os projetos, o projeto, mas a pessoa não teve o cuidado de ler o projeto inteiro. Dos quase 21 artigos que o projeto tem, a maioria quase que absoluta deles garante proteção ao trabalhador. Regula as empresas, que hoje é totalmente aberta. Qualquer empresa pode fazer terceirização de serviços. Haverá critérios com o novo projeto para a empresa que quer contratar os serviços, para as empresas que quer prestar o serviço. Pois é, eu vi, inclusive, a empresa que contrata a empresa que vai terceirizar, né, a que terceiriza os seus serviços, ela vai ser responsável pela fiscalização da empresa que ela contrata. Isso não cria uma outra complicação para a empresa? Não. Ter que fiscalizar a empresa se ela está cumprindo todos os direitos trabalhistas. Isso não é uma outra complicação? Mas o mercado se marginalizou um pouco, para ser modesto, porque não havia responsabilidade nas empresas contratantes. Contratava qualquer prestadora de serviço. O governo é o grande culpado disso. Os maiores problemas de serviços terceirizáveis no país está dentro do governo, porque contrata muito mal, contrata pelo critério de menor preço. Isso não é critério para contratar prestação de serviço. Se contrata prestação de serviço pela eficiência, pelas garantias que a empresa pode oferecer a quem está contratando, porque ela passa a ser corresponsável pela prestação de serviço. Com a lei, o trabalhador não será mais abandonado. A empresa prestadora de serviço faliu, fechou suas portas, foi embora e deixou os trabalhadores aí. Não, quem contrata vai ter a responsabilidade agora de conferir a documentação. Só libera o pagamento da fatura mensal se tiver exatamente os comprovantes dos recolhimentos dos trabalhadores, tudo legal. Se não fizer isso, se a empresa falir, a contratante é responsável por todas as suas garantias. Essa já foi uma melhora no projeto original, que com certeza faz com que a responsabilidade seja quase que solidária, né? Se existe essa obrigação da empresa contratante de fiscalizar, se ela não fiscalizar e houver algum problema na empresa contratada, ela acaba se tornando responsável solidária. Porque existe a questão também da responsabilidade subsidiária, que é questionada, porque o projeto... Mas nesse caso, como exige essa fiscalização, ela acaba sendo solidária, porque se não fiscalizar, acontecer algum problema e só vai buscar judicializar se acontecer algum problema, se acontecer algum problema a empresa contratante não souber, ela é responsabilizada também, porque ela não fiscalizou. Ela tem que fiscalizar isso, a cada repasse, a cada mês ela tem que estar fiscalizando e preservando. Isso é importante, eu acho que já foi uma conquista importante. Então... Mas eu ainda defendo que a questão da atividade fim, ela tem que ser excepcional, ela não pode ser banalizada, ela tem que ser para alguns casos específicos e excepcionais. A atividade meio não, ela é necessária e isso já tá entendido por todos. Mas a atividade fim eu acho que tem que ter também, não é que também vai fechar, mas nem abrir também de tudo. Acho que de uma forma criteriosa ela pode contemplar sim as duas partes. Deputada, mas é porque hoje em dia fica difícil você definir na maioria das companhias o que é atividade meio e o que é atividade fim. É um conceito muito vago que foi criado há mais de 10 anos atrás. Aí a gente tenta construir aqui dentro um projeto para trazer exatamente essa clareza à terceirização no país. Aí vem um posicionamento, como você falou, da ANAMATRA, que reúne os juízes trabalhistas do país. Bom, para começar, a justiça trabalhista só existe no Brasil, né? Então, acho que isso é um fato inédito que a gente precisa até se debruçar um pouco sobre isso para tentar entender o porquê. Mas os tribunais estão abarrotados de projetos ou de processos contra a terceirização, ou seja, de trabalhadores que viram seus direitos desrespeitados e foram buscar amparo na justiça. Ora a Câmara dos Deputados quer uma lei, quer construir uma lei para trazer clareza, aí vem a ANAMATRA, se posiciona contra. Eu fico sem entender. Vêm os ministros do TST e escrevem um texto muito frágil, com posicionamento pessoal de cada um deles. Claro que as pessoas, pessoalmente, têm o direito de se posicionar com referência aos projetos, mas
eles também se debruçam sobre milhares de projetos, de problemas existentes na relação com a terceirização, porque exatamente não tem uma lei que regule. Aí essa casa vem e apresenta um projeto para formalizar isso, aí eles se apresentam contra. As centrais sindicais, as centrais deveriam se posicionar a favor do projeto, entender e construir um projeto, porque é os trabalhadores, é aqueles que eles bradam em todos os cantos desse país, que eles defendem. Que defesa é essa? Que a gente quer construir uma lei para proteger esse trabalhador e eles se apresentam contra. Hoje em dia, a questão mais polêmica é um artigo que existia, mas num substitutivo novo não existe, que era o artigo 10, e a questão maior dessa discussão toda é com referência à representação sindical. O que significa isso? Significa que é o seguinte: as centrais sindicais não querem perder o poder que tem sobre os trabalhadores. À medida que você terceiriza, que você amplia a terceirização no país, as centrais sindicais perdem força. Porque os terceirizados seriam sindicalizados de um sindicato diferente. De terceirizados, sujeitos a um outro regime, a uma outra convenção de trabalho. Perfeitamente. E não da empresa a qual eles estão ligados. Exatamente. Esse seria o problema. Então, assim... Mas não é o maior problema. Tenta se colocar assim para até, mas como a gente vê, tem também a ANAMATRA, tem o posicionamento dos desembargadores do TST, né? Então não é só isso. Hoje tenta se colocar isso até para criar um desgaste. Eu acho que não é por aí. Eu acredito que é preciso a gente olhar com muita responsabilidade, é um projeto importante, eu acho que nós precisamos aprovar, mas nós não podemos também querer colocar a coisa nesse... A questão não é essa, não é a questão de sindicatos preocupados com... Pode até ser que eles tenham essa preocupação, mas dizer que a discussão toda no Congresso está em torno disso, não. Eu acredito que nós temos aí deputados que defendem uma questão e outra e estão tentando se articular para que aprove, né? Mas a gente precisa de ver o meio termo disso, nem tanto abrir, nem tanto fechar e nem tanto querer colocar que essa é uma questão só de disputa por filiados em sindicatos. Mas é uma questão muito grande. Eu gostaria de encerrar com uma questão... brevemente, dos dois me responderem o seguinte, por favor. A gente vai parar de ter que conviver dentro das empresas com aquela situação constrangedora e triste mesmo, de você ter trabalhadores que têm todos os direitos, convivendo com trabalhadores lado a lado, com colegas que ganham 1/3 do que você ganha, que não têm os mesmos direitos. Esse projeto pode modificar essa situação? Deputada Flávia? Tem que modificar, né? Eu acredito que ele tem que vir para melhorar isso, para criar condições e possibilidades para que a terceirização aconteça e que possa, nisso, preservar todos os direitos que o trabalhador tem. Então, a gente precisa, por isso que esse projeto tem que ser bem discutido, bem debatido. Eu quero até parabenizar o nosso presidente que está abrindo essa discussão, né? Com hoje uma comissão geral, discutindo com todas as comissões essa questão. Eu considero ela de grande importância e relevância, né, para o nosso país. Eu acredito que ela tem que ser bem discutida para que a gente possa ter, sim, um projeto que consiga isso tudo, que consiga avançar e garantir, em primeiro lugar, os direitos dos nossos trabalhadores. Deputado Laércio, vamos parar de ter trabalhador de primeira e terceira categoria? Vamos sim, o projeto traz isso. A questão toda, eu volto a insistir, consiste apenas na representação sindical. As outras questões estão todas garantidas, tudo está resolvido. Volto a dizer, dos quase 20 projetos, a maioria absoluta protege artigos. Dos quase 20 artigos do projeto, do substitutivo, a maioria deles, quase que absoluta, protege só o trabalhador. Então, acaba essa diferenciação entre trabalhador de primeira categoria e de segunda categoria. Eu trabalhei no grupo, fiz parte do grupo quadripartite, que discutiu durante um mês, dentro do Ministério do Trabalho, o projeto inteiro. As centrais sindicais relutam porque não querem perder representatividade. Tudo isso que você ouve de confusão por aí é tão somente por causa disso. Agora, o que é que a gente precisa deixar claro? Independente disso, a terceirização vai avançar. É uma ferramenta indispensável para a gestão moderna. O governo precisa sair um pouco e deixar que as relações trabalhistas avancem, porque o Brasil precisa que as relações trabalhistas avancem. E a melhor ferramenta para se fazer isso é exatamente através da terceirização.